Presta atenção agora nesse dado, porque um levantamento acende um alerta. É que os feminicídios aumentam justamente nesses períodos em que muita gente está em casa, como fins de semana e também feriados. Segundo um estudo feito pela Universidade Estadual de Londrina, entre janeiro e outubro do ano passado, agora de 2025, foram cerca de 67% mais casos nesses dias do que normalmente em dias úteis. A pesquisa foi feita com dados nacionais e reflete uma realidade que também acontece, infelizmente, aqui no nosso estado de São Paulo. Deixa eu conversar agora ao vivo com a Patrícia Machado, que vai trazer mais informações e repercutir um pouco mais sobre esses dados, né, Paty? Boa noite para você. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, os números são impressionantes. Hoje, dia 1º de janeiro, feriado, um dia que para muita gente é de descanso, de alegria, de convivência com a família, né? Para algumas mulheres é um dia de terror, um dia de pesadelo. Essa pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, mostrou que em dias como hoje, feriados e também nos fins de semana, 14 mulheres, em média, são vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio no Brasil. Isso sem contar as agressões. Em dias úteis, em dias normais, esse número cai para 8. Então, isso indica um aumento muito grande, 67% em fins de semana, em feriados. E todos esses feminicídios, essas tentativas de feminicídio, né, esses dados são do Brasil inteiro. Mas aqui no estado de São Paulo, a situação também é muito preocupante. Nós preparamos uma tela com os números de feminicídio, de mortes de mulheres esse ano aqui no nosso estado. De janeiro a outubro, 207 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2025. Esses dados nós levantamos até outubro, que é o que tem disponível até agora na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E já mostram que 2025 foi um ano muito violento, porque em 2024 foram 194 feminicídios, um aumento de 6,7%. E esses casos acontecem bastante também no interior paulista, em cidades de todos os tamanhos. 55% dos casos acontecem no interior e 45% na capital e na região metropolitana. Nós ouvimos uma psicóloga, a Laís Messias dos Santos, que falou um pouco sobre os motivos aí, as causas desse aumento da violência contra a mulher, especialmente em fins de semana e feriados. Vamos ouvir. Os aumentos estão ligados a festas e ao aumento do consumo de álcool e outras drogas. Quais são os sinais de violência que as mulheres precisam ficar atentas? Os sinais muitas vezes são sutis, né? Um xingamento, uma humilhação, um soco na parede, e aí pode ir aumentando de intensidade até uma agressão física de fato. Por que mesmo diante dos sinais, muitas mulheres têm dificuldade de sair do ciclo da violência? Porque o ciclo da violência, ele tem o ato de tensão, depois o ato violento mesmo e depois o arrependimento. Por conta do arrependimento do agressor, às vezes a mulher fica presa na esperança de que ele vai mudar. E muitas vezes ele não muda. Geralmente não muda, geralmente chega até o feminicídio. Olha, é uma situação realmente muito triste, muito preocupante, e as mulheres precisam pedir ajuda. Existe o número, o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Se você ligar para o 180 lá, eles vão orientar na sua cidade quem você procurar, qual é a rede de apoio que existe. Existem casas que abrigam essas mulheres com seus filhos, se ela precisa sair de casa imediatamente. Aqui em Araçatuba mesmo nós temos esse tipo de abrigo e é um endereço que não é conhecido, então a pessoa sai de casa e consegue ficar protegida aí por algum tempo, enquanto toda essa situação aí sai do risco imediato, né? Outra maneira de pedir ajuda é pelo WhatsApp da Central 180. O número é 61 9610
180. Esse número você põe no seu WhatsApp e você conversa ali com a Central 180 para pegar orientações para conseguir sair desse ciclo da violência. E tá passando agora um momento de violência, tá em risco, liga para a Polícia Militar 190, eles vão rapidinho aí te socorrer. Eu falo isso, gente, porque o feminicídio é uma situação que mexe muito com todas nós mulheres. Uma mulher ser vítima da violência dentro da própria casa, isso é um absurdo. Então, chama a polícia, pede ajuda, liga para o 180, sai desse ciclo da violência. Ninguém merece viver com medo. Ah, de jeito nenhum, Paty, de jeito nenhum. Ainda mais a gente sabe que alguns casos começam não sempre na violência propriamente dita, na agressão, mas às vezes na agressão psicológica, aquelas chantagens psicológicas, agressão financeira, que a mulher se sente de repente ali dependente do homem, ou ao contrário, né? Às vezes o homem extorque a mulher também. São vários tipos de violência que a mulher acaba se sentindo coagida e que muitas vezes não percebe que está sendo vítima de algum tipo de violência por parte do companheiro. Então é importante, qualquer sinal, procure ajuda, orientação. Nós já conversamos várias vezes com especialistas que dizem que normalmente as pessoas pedem perdão e aí as mulheres acabam aceitando. Então é importante ficar bastante atento em relação a isso. Paty, obrigado pelas suas informações.